Mural do Sócio, que nós estamos muito felizes em receber as fotografias aí dos nossos queridos, hoje da Maria das Dores Soares Correia e o esposo dela, o Manuel, de Poço Redondo, em Sergipe. Também hoje a Maria Conceição Ramos da Paixão e a família, de Cataguases, Minas Gerais. E a Gersina da Silva Soares, de Timbaúba, dos Batistas, lá no Rio Grande do Norte. Muito obrigada por terem enviado as fotos e a gente aqui divulga os nossos patrocinadores, que são os sócios e as sócias da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Quero, antes de iniciar a nossa conversa aqui com o Padre Guido Motinelli, mandar um abraço muito carinhoso para todas as pessoas que estiveram presentes na Romaria de Frei Damião, lá em São Joaquim do Monte, onde eu estive sábado com o Padre Aguinaldo na Missa das Mãos Ensanguentadas. Muito obrigada por todo o carinho, Padre Pedro Antônio Filho, e Gil, Cafelinho, aqueles que estiveram mais próximos de nós, mas todas as pessoas. Um beijo muito carinhoso para vocês. Muito obrigada por tudo. E, Padre Guido, hoje nós estamos falando de um assunto para lá de especial, né? Certo. Que é a Bíblia, não é, Padre Guido? E nós vamos iniciar com o primeiro destaque aí da revista Brasil Cristão. Pega a sua revista, ó, página 18, essa revista, essa capa, revista, página 18. E nós vamos falar aqui com o Padre Guido Motinelli, nada mais, nada menos que doutor em Bíblia. Fez doutorado em Bíblia, então tem todo o conhecimento e a sabedoria de Deus também para falar conosco. Padre Guido, que alegria ter o senhor aqui. A alegria é toda minha, né? Porque, sim, é verdade, tive a possibilidade de aprimorar os estudos, de especializar-me em Bíblia, e não dou mais conta de dar palestras, participar de círculos, de estudos, de mesas redondas, dar cursos bíblicos e de escrever também. Por quê? Porque a palavra de Deus é tão fundamental que deve, inclusive, modificar o nosso modo de ser e de agir. Porque Deus quer a santificação de todos. Lendo exatamente esse artigo, fiquei encantado com uma primeira citação, inclusive é da senhora, é a autoria da senhora esse artigo, né? Mas são citações aí do nosso catecismo, né? Catecismo da nossa igreja querida, né, Padre? Exato, né? Todos os homens são chamados a entrar no reino. Podemos dizer que este aqui é o tema fundamental da Bíblia, o chamado universal para a santificação. Para alcançar este objetivo, eis que nós temos todos os meios. Uma palavra divina que foi escrita no decorrer dos tempos. Nós não fomos inspirados para acrescentar mais nada. Encontramos já tudo prontinho, mas é fruto de um trabalho divino com a participação do homem. Nós poderíamos logo dizer que toda a Bíblia é fruto da revelação divina e da inspiração humana. Isto é, Maria, Deus revela o seu pensamento e o homem coloca por escrito o pensamento de Deus usando a sua inteligência no mundo que está ao seu redor, com uma linguagem típica da sua época. A Bíblia não foi escrita do dia para a noite ou de um momento para o outro, não. É um trabalho de 1.800 anos. Nossa, Padre, assim, a gente, humanamente falando, é tão difícil da gente entender isso, né? Mas é a história da nossa salvação, né? Sim, mas eu acredito num provérbio sempre antigo e sempre válido, que diz que o amor aumenta através do conhecimento. Se nós amamos a Bíblia, teremos um amor que nos leva a conhecer cada vez mais o seu conteúdo. Porque é um caminho que a pessoa humana faz orientado por Deus. Deus é o autor principal e fundamental da Bíblia. A pessoa humana, foram 51, 52 pessoas que foram inspiradas por Deus e manifestaram também o seu pensamento aprovado como pensamento divino.
usando a linguagem da época, da Sim. realidade vivida, tudo isso, né, Padre Exato. Guido? Nós não podemos absolutamente esquecer este pormenor que é fundamental. Na leitura, especialmente do Antigo Testamento, temos que fazer um passo, digamos assim, para trás, até na nossa inteligência, para cair na realidade da época, com um conhecimento, inclusive até científico, bastante fragmentário. E que hoje até a ciência consegue explicar, complementar e aprovar ao mesmo tempo. A Bíblia não pode conter erro algum. A Bíblia é infalível. Porque é inspirada e revelada por Deus. Exato. E Deus é suma verdade. Por isso não encontramos nenhuma contradição, certo, na Bíblia Sagrada, e nenhuma teoria contrária, por exemplo, à ética, à moral. Por isso, nós notamos, inclusive, um profundo paralelismo entre toda a história do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Não há um equilíbrio de partes. O Antigo Testamento, isto é, da primeira página que fala da criação do mundo, até, exato, a chegada de Jesus, é mais ou menos 1.700 anos de história. Ao passo que o Novo Testamento, a partir da chegada de Jesus até ao livro da Revelação, o Apocalipse, mais ou menos 97, 98 anos. Os últimos 100 anos, então. Exato, né? 100 anos, digamos assim. Né? Mas é suficiente toda esta repartição para entender o grande caminho que a humanidade sempre fez e fará, orientados pela mensagem, pela palavra direta de Deus, que manifesta através da sua palavra a sua vontade, isto é, que todos se salvem. Amém. E que a gente leia a palavra de Deus, né, Padre? Com muita alegria eu tenho aqui que anunciar 3 sócios novos, a Ione Auli Sivone, deve ser Sivone Silva, Primavera, Estado de São Paulo. Muito obrigada, minha querida, por ter se tornado sócia. De Lindóia, Estado de São Paulo, a Maria José Lopes. E do Rio de Janeiro, capital, a Maria Cidália Pires Pereira Mota. Também se tornou uma nova sócia. Que bom, né, Padre Guido? Parabéns, porque são os sócios concorrendo. Exato, que sustentam, inclusive, esta obra que é de Deus. São os patrocinadores, Exato. né, dessa obra. E vocês, minhas queridas, que ligaram e se inscreveram, se tornaram sócios, se cadastraram, vão concorrer a esse presente aí. Vamos mostrar? Esse presente, esta Bíblia Ave Maria, capa bonita aí, né? E o suporte de madeira para colocar a Bíblia. Então, esse prêmio, esse presente, vão concorrer aqueles que disserem o seu sim hoje para esta obra do Senhor Jesus. E o livro do lado, para celebrar aí o ano litúrgico, e mais uma pulseira com berloques católicos, né? Assim, cristãos, vamos dizer, né? Uma medalha mais católico mesmo, né, Padre? Uma cruz muito bonita para você usar ou dar de presente para alguém. Então, nós estamos falando hoje da Palavra de Deus, mês da Bíblia. Tem hoje aqui ao meu lado o Padre Guido Motinelli, que você já conhece da Rede Século XXI. E nós vamos para o segundo destaque do texto da página 18 da revista Brasil Cristão. Nós vamos para o segundo porque no primeiro a gente já falou o que tinha que ser falado aí, que é, aliás, a primeira frase do texto. Então, a gente vai para esse segundo destaque que fala algo muito importante para nós. Veja só. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. Padre Guido, acolher a palavra de Deus é acolher Jesus. Sim. E devemos todos nós, prezados amigos, entender a expressão de acolher a palavra como acolher a Jesus. Porque Jesus realiza o projeto de Deus Pai de resgatar a humanidade.
Portanto, Jesus não quer enganar a ninguém. A palavra dele, gravada nos livros da Bíblia, é fundamental. Porque ele é a palavra, não é, Padre Guido? Exato. E ele quer ser como um verdadeiro pastor que vai na frente das suas ovelhas. Hoje, infelizmente, temos que dizer isso, né, Maria e prezados amigos, esta palavra de Deus, no decorrer de 2000 anos de história, foi manipulada. Muitas pessoas preferiram ou dar uma interpretação pessoal, ou partir para as coisas mais fáceis, entre aspas, e acabaram criando um caminho paralelo. Acabamos de ver agora uma bela Bíblia que vai ser sorteada. Parabéns para quem irá ganhar, né? Mas quantas Bíblias modificadas, falsificadas, manipuladas existem por aí? Com textos distorcidos, Padre? Não somente com textos distorcidos, mas com até livros inteiros, são 73, arrancados. Todas as Bíblias católicas, depois vamos talvez explicar como fazer para identificar. Também, né? Exato. Da Bíblia católica e da protestante. E né? da Bíblia protestante, sim. Até, Maria, o ano 1545, né, primeiros anos de vida do nosso querido Brasil, não havia muita distinção. Mas com o nascimento de religiões protestantes, as Bíblias começaram a serem divulgadas, mutiladas, com livros inteiros a menos. Até hoje, todos os crentes e os protestantes publicam a Bíblia com 7 livros a menos. Então, a nossa Bíblia tem 73 livros. 73, repartidos em 2 blocos. 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Quanto ao Novo Testamento, estamos todos em plena sintonia. Iguais. Também os protestantes. Mas no Antigo Testamento, eles tiraram 7 livros. Quais são estes livros? O livro de Tobias, o livro de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro da sabedoria, o livro do Eclesiastes, o livro de Eclesiástico. Vejam só, né? Olha, gente, 7 livros a menos. Alguém poderia perguntar por quê, padre? Eu ia perguntar agora. E por que fizeram isso, Padre Guido? Vamos conhecer um pouco de história, então. Olha só. Antigamente, na época já de Jesus, circulava a Bíblia. Naturalmente, somente o Antigo Testamento. A Sagrada Escritura que Maria Santíssima sabia, que Jesus Exato. sabia e conhecia, e né? Tudo, naturalmente, somente eram 39 livros. 39 livros. Depois foi acrescentado os 27 do Novo Testamento. Mas, no ano 1545, quando foi realizado o Concílio de Trento, os bispos analisaram uma coisa. De repente, faltavam livros do Antigo Testamento. Por quê? Os protestantes fazem uma distinção entre os livros chamados protocanônicos e os livros deuterocanônicos. Vamos explicar. Protocanônicos, hoje o padre fala um pouco difícil, né? Significa os livros que sempre faziam parte da Bíblia. Mas a um certo ponto foram acrescentados 7 livros que, no parecer da Igreja, mereciam mesmo serem encaixados na Bíblia. E aí foram encaixados. Né? Exato, e foram aprovados como divinamente inspirados. Você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Está entendendo bem o que o Padre Guido está falando? Quer saber mais? Manda a sua dúvida, participa com a gente, que a gente está falando hoje sobre a palavra de Deus, dando um belo ensinamento aqui para a gente sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante.
vai ligando, vai mandando seu e-mail. Exato. Então vem a pergunta, como é que a gente que talvez não tem estudos bíblicos, a Bíblia não falta em nenhuma casa? Tenho certeza que Graças todo a mundo Deus, tem. amplamente divulgado, né? Exato. Mas como saber se o produto que eu tenho nas minhas mãos é uma Bíblia católica ou não? Não é difícil. Preste bem atenção, meus amigos. Abra na primeira página. E o que tem lá na primeira página? Na primeira que distingue, página, padre? a Bíblia católica deve ter uma destas 4 frases, bem escritas, bem grandinhos. Com aprovação eclesiástica. Sim. E assinado por um bispo. Ou 3 frases em língua latina, 2 bem parecidas. Imprimatur. Sim. Imprimatur significa pode ser impresso. Ordem de um bispo. É uma licença, vamos Exato. dizer assim, né? Ou imprimi potest, pode ser impresso. Ou também mais 2 palavras, chama nihil obstat, que significa nenhuma dificuldade. Eu vejo que a senhora tem uma Bíblia. Sim, é a Bíblia que vai ser sorteada. Não, Ah, é? Não é a Então, Bíblia que vai olha, ser sorteada. olha na primeira não é página. Essa, eu pensei que era. Na primeira página, tá aí tudo que o senhor Tá falou. aqui. Dá para pegar, Olha meninos, só, aqui? não sei se conseguimos pegar bem sim, aqui. aí, ó, bem aí. Olha, gente, aqui estou apontando com o meu dedo. Nihil obstat. Vamos pegar bem de pertinho aí, Padre Guido. Imprimi potest. Imprimatur. Então, isso aí identifica a nossa Bíblia Exato. como católica. Quando nós adquirimos a Bíblia, meus amigos telespectadores, se nós formos numa loja católica, geralmente tem livrarias ao lado das igrejas católicas, podemos comprar, como se diz, de olhos fechados, né? Com toda a segurança. Dúvida. Nenhuma, exato, é produto garantido. Mas se nós vamos, por exemplo, num supermercado, onde há setor também de livros, e se encontra nas Bíblias... Já pode haver uma dúvida, né? Cuidado. Abram primeiro a primeira página. Se não encontram nenhuma destas palavras, não adquirem, por favor, aquele produto. Porque não é a Bíblia católica. Exato. O que é que acontece? Não somente faltam 7 livros, mas a explicação do restante é diferente da interpretação católica. Mas também um desses 7 livros que o senhor citou, a pessoa pode olhar ali se tem mais dúvida também, por exemplo, Eclesiastes, Eclesiástico, Sim. Macabeus, que o senhor falou, citou, né? E aí, Padre Guido, a pessoa fica em dúvida, mas não compra, né? E não deve adquirir, certo? Se aconselhem sempre, aliás, quando, por exemplo, chega um período do ano que tem primeiro comunhões, tem crisma, e tantas vezes os padrinhos... Querem presentear, né? Exato, e vão logo nada melhor do que uma Bíblia. Aliás, nós temos muitas Bíblias aqui na nossa distribuidora, você pode ligar também para adquirir, não é verdade? Exato. Um belíssimo presente, um presente eterno, eu diria. E hoje a Bíblia é motivo de estudo, é motivo de debates e de aprofundamento. Há pessoas que costumam manter a Bíblia aberta, como seria sala, interessante né? em uma sala, especialmente no mês de setembro. Há pessoas que estão com medo de abrir a Bíblia, especialmente... Olha, gravamos também um programa... Especialmente o livro do Apocalipse. O último livro, né, que Padre? é Tem medo de ler, né? A pessoa tem medo de ler. De jeito nenhum, gente, vamos tirar este medo. Jesus não quer o medo, quer o entusiasmo, quer a alegria. E o entendimento, né, Exato. Padre Guido? Naturalmente, há passagens que precisam ser bem explicadas. Quando tem algumas dúvidas, procure um sacerdote, ligue para o seu padre, o seu pároco, apresente a sua dificuldade e não tenha medo. É dever e obrigação de todos os padres ajudar os fiéis a entender bem a palavra de Deus. E hoje os nossos queridos têm essa oportunidade. Padre Guido está aqui ao vivo, participa com a gente, envia sua dúvida,
fala conosco, manda seu e-mail, vai ligando, que nós estamos aqui hoje falando exatamente da palavra de Deus. E também, Padre Guido, nós podemos partir para o nosso próximo destaque, porque vem aí só endossar tudo que o senhor tem falado, não é verdade? Vamos ver? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a responsabilidade que ele implica. Vale também para outra fome da qual os homens padecem. Padre, sobre essa palavra aí, porque Jesus fala primeiramente, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E ele depois ensina essa outra fome também, né? Exato. Olha, uma leitura atenta do Evangelho de Lucas, quando Jesus ensina o Pai Nosso, nós traduzimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na verdade, Lucas escreveu assim: dai-nos hoje o pão de amanhã. Nossa, Padre. Exato. Por que essa diferença? Para que possamos ter garantido não somente o alimento de hoje, mas também o pão de amanhã. Isto é sempre uma intervenção direta de Deus, até no nosso dia a dia. Deus nos ensinando, né, na nossa vida, né, Exato. Padre? E como a pessoa humana não pode viver sem alimentar-se, assim Jesus deixa bem claro qual é a nossa responsabilidade, né, de saciar a fome espiritual que está dentro de nós. E essa fome espiritual é sanada pela palavra de Deus, né, Padre Guido? Exato. É aí que nós encontramos a realização dos nossos ideais. Gente, como nós nos sentimos bem após uma gostosa refeição. E como nós nos sentimos bem após uma meditação desta palavra de Deus. Que justifica o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Se nós quiséssemos fazer um pequeno resumo, por exemplo, do estilo de vida prática de uma pessoa que gosta da palavra de Deus, eu aconselharia desde já a leitura de um trecho do capítulo 25 de Mateus. Aliás, nós temos uma pergunta que vem ao encontro dessa resposta aí que o senhor acabou de dar. Sim. Como nós podemos compreender melhor a Bíblia, começando a ler ou refletir por qual livro? Quem fez essa pergunta é o César Fontolan, nosso amigo que está sempre conosco aqui no programa Brasil Cristão. Qual o melhor ponto de partida? Certo. Eu gostaria que este nosso amigo entrasse em contato primeiro com o padre da sua paróquia para saber se existem alguns círculos bíblicos ou um curso bíblico, ou convidar o padre a dar uma orientação a respeito da leitura da Bíblia Sagrada. Se nós queremos partir pela leitura do Novo Testamento, com a chegada... O senhor citou aquela citação de Lucas, então? De Lucas para o Pai Nosso, do Mateus, capítulo 25, aí nós teríamos uma dinâmica que nos caracteriza como pessoas da palavra de Deus. É o resumo ali da palavra Exato. de Deus. O que é que diz esta página? Tem pessoas que gostariam de saber. Nós vamos deixar para o próximo bloco. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora. Fica atento, fique ligado, mande o seu e-mail e faça a sua ligação. Até já, meus queridos. Veja onde a equipe missionária das Mãos Ensanguentadas de Jesus vai estar nessa semana. Na página 25 de sua revista Brasil Cristão.